Tava começando a namorar a mãe da minha filha. Caralho, se joga. Se você for trabalhar com aquele conceito de que nós temos um complexo de vira-lata, né? O brasileiro tem um complexo de vira-lata, né? Isso está muito mal colocado, né? Porque se nós tivéssemos um complexo de vira-lata, nós teríamos uma capacidade de nos virarmos muito maior, né? Como nação, porque como povo temos, né? Como povo, basta você subir aqui essa ladeira e você vai ver que as pessoas têm capacidade de se virar. Eu era uma criança que falava muito, que demandava muito, né? Demandante, querelante, uma criança que, ao mesmo tempo que fazia companhia, demandava muito, né? E era ótimo porque o Solano desenhava, né? Então, no momento em que o Solano desenhava, o Solano não falava, o Solano não incomodava ninguém. Outras crianças também desenhavam, mas a forma como eu tratava os meus desenhos, a importância que eu dava aos meus desenhos, né? E o conteúdo que os meus desenhos trazia, já apontava para um caminho diferente. E aí eu começo a me arriscar nas poesias ali pelos 12 anos, 11, 12 anos, já começo a fazer poemas, inicialmente para minha mãe, porque eu volto a dizer que a arte é como suor. Então, assim, depende de você. Você não vai conseguir ficar sem fazer, se a sua natureza for uma natureza artística. Se a sua natureza for uma natureza outra, você vai conseguir ficar. Se a sua natureza não é uma natureza artística e você insiste em tentar fazer arte, você vai ser mal sucedido. A classe média instruída, né, que não pode ser evangélica, porque pega mal, e também não pode ser macumbeira, né, ela faz psicanálise, né? Era a década de 90. Era uma década triste, né, do ponto de vista do machismo estrutural, do ponto de vista do racismo estrutural. Ele estava muito mais aflorado, né? As coisas eram muito mais permitidas, né? Era muito permitido que um menino que fosse um negro de pele clara, né, que era filho de uma professora e estudava no colégio, sofrer bullying por ser negro. E isso era permitido, isso era natural, e era uma bobagem ele se ressentir com isso, porque aquilo era só brincadeira, né? No franco brasileiro era comum negros, os poucos negros que haviam no colégio, se enturmarem, né, conosco, brancos, né, contando piadas de negro, né? Qual foi o primeiro? A história dos 3 pontinhos. E aí depois? Depois, a revolta das vogais. O eu que não sabia ser eu, mutilado. O artista não necessariamente vai parar a produção porque ele está se drogando, pode chegar a esse ponto. A, B, C, D. Escolhe uma coisa. A D é do quê? Letra D. Animal. Dromedário. Duende. Não? Duende não é animal, não? Era um uso continuado desde os 15 anos de idade, né? Cocaína eu comecei a cheirar com 19, né? Então com 26 eu já estava na garupa do Bozo, entendeu? Era muito comum eu acordar no dia seguinte com o sol na minha cara, né? E aí eu acordava em algum ponto da cidade, normalmente sem tênis, né? E normalmente roubado e sem tênis, sem carteira, muitas das vezes sem chave. Só que dessa vez eu apaguei e caí para trás na Riachuelo, ali esquina com a Lavradio. Ali, saca? Ali no centro. E aí eu caí, só que as minhas pernas, essa parte das minhas pernas ficou para dentro da calçada e o corpo ficou para a rua. Então os carros não me viam porque eu estava apagado, sem sinalização, né?
Não botou nem um triângulo antes de capotar, Pois é. E aí os carros passavam a um palmo de distância da minha cabeça, né? Quando vinham tiragem em cima, qualquer um podia ter com a chipeiro deitado. E aí aconteceu uma coisa interessante, porque um amigo meu passou com a mulher na época, e a mulher veio pra ele e falou assim, caramba, ali, aquele mendigo, igualzinho Solano, meu. Aí esse meu amigo olhou, Leonardo Toledo, né? Ele olhou e falou, não é um mendigo, é o Solano. Eu permaneci, né, em abstinência dos 26 aos 34 anos. Aos 34, eu parei, depois de 7 anos em abstinência, parei ali na Cruz Vermelha e pedi uma long neck de uma cerveja que eu nem gosto, que é a Caracu, né? E na verdade tem cara de cu é tu, rapaz. Me chamou no meu programa, pô. Pô, tá doido? E aí, bebi aquela long neck. Tinha 7 anos que eu não bebia. Bebi aquela long neck. Num gole só. Parecia que era uma sede de 7 anos, entendeu? Mas era mesmo? Não sei. E eu sei que eu só consegui parar 4 anos e meio depois. Pra casa? Não, vou tomar uma cerveja, vou pra casa e não consegui. Quando eu vi, passaram os 4 anos e meio, eu estava na linha do trem, na bandeira 2, tomando uma garrafa de cachaça no gargalo e cheirando pó e pagando pedra para uma cracuda ficar me fazendo companhia, meu irmão. Tenho certeza que eu não seria a pessoa que eu sou se não fosse a minha experiência com álcool e drogas. Agora, aos jovens, né, se puderem se poupar desse sofrimento e aprenderem de uma outra maneira as coisas que eu aprendi, né, usando drogas, deixando de usar drogas, voltando a usar drogas e parando de usar drogas novamente, eu sugiro que não passem por esse caminho. Né? E outra coisa também, né, que é uma coisa que é interessante de ser colocada. Nem todo mundo que usa drogas tem problemas com drogas. No meu diagnóstico de bipolaridade do tipo 1, eu faço uma oscilação entre estados de depressão, né, depressão leve, né, depressão grave, né, e vou também a estados outros de hiperexcitação, né? Que são divididos aí entre a hipertimia, a hipomania e a mania. Né? Todos esses estados de hipertimia, hipomania e mania, eles são estados de superexcitação. A hipertimia é mais branda que a hipomania é mais branda que a mania. Né? Que é o que o pessoal costuma falar que é 880, né? Mas tem esses estágios, tanto no 8 quanto no 80. Você vai perceber isso na maioria dos bipolares, né? Tem 2 surtos bem graves, um no ano de 2000 e o outro no ano de 2013. E esse do ano de 2000 eu não fui internado. Minha mãe evitou uma internação, me alojou na casa da minha avó, que era uma casa grande em Jacarepaguá, no Jardim Clarice. Lá eu fiquei até a coisa se estabilizar. E o meu padrasto, Mário, né, ficou comigo, né, o tempo inteiro do meu lado. Ele dormia no chão para tomar conta de mim. Ele era um homem forte na época, né? E tal. E graças a esse apoio eu não fui internado naquele momento, que seria talvez traumático. A internação é um negócio muito traumático. E aí depois a coisa foi degringolando, a família não sabia mais o que fazer, né? Porque os episódios eram muito graves, né? Eu quebrava a casa inteira, agredia, né? O doente psiquiátrico ele precisa ter consciência do diagnóstico, né? Consciência do diagnóstico
aceitação do diagnóstico e muita disciplina no tratamento, né? Mas também isso está muito ligado a privilégio de classe social. Porque é muito diferente você ser doente mental em Laranjeiras, né, uma família estruturada, e você ser doente mental na periferia de Campo Grande. E aí, meus fãs? Pode crer!